Fala traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Hoje nós vamos fazer uma estratégia manual aqui na Derive.com para as bancas iniciante e banca avançada, sempre visando alavancar essas bancas e ter mais valor ainda para nosso stake no método ABR e também segurança para ele. Ontem eu fiz um vídeo de day trade também, só que era com bots e depois uma stake alone. Toda vez que eu coloco bot no day trade, a visualização aumenta. Por quê? O pessoal quer facilidade. Querendo ou não, o pessoal quer dar play, quer dar stop, quer ver um botzinho trabalhando. Então é aquilo. Se você é meu aluno do Trader Consistente, é obrigação assistir essa aula aqui. Se você não é aluno, mas quer aprender um pouco mais, se aprofundar em estratégia manual, seja bem-vindo, porque nessa aula aqui eu vou fazer aquela minha estratégia do Trader Consistente, onde eu utilizo bandas de Bollinger, suporte e resistência e SMA. Só que agora eu ainda adiciono MACD e RSI. Primeiro de tudo aqui, galera, deixa eu colocar os indicadores para ficar mais visível o que eu vou fazer aqui. Primeiro, galera, estou no tempo de 1 minuto de time frame, já estou em queda em velas aqui. Vou colocar os indicadores RSI, deixa eu colocar MACD primeiro para ficar em cima, MACD, RSI depois e depois também bandas de Bollinger. Aqui estão os três indicadores e também você colocaria aí SMA. Pessoal, eu não coloco mais SMA e não fico traçando suporte e resistência. Por quê? Chega uma hora que você está fazendo day trade, que você vai pegando prática, que você não precisa mais colocar a linha de suporte e resistência. Eu pelo menos olho o gráfico aqui e já identifico onde tem suporte, onde tem resistência e o momento mais ideal para eu efetuar uma entrada. Não preciso mais ficar pegando linha, desenhando. Isso vai chegar para você que está começando agora, pode demorar um pouco mais. É interessante que você continue traçando, né? Linha de suporte e linha de resistência. Mas chega uma hora que você já vê, você bate o olho, ó, aqui tem uma zona de suporte, aqui tem uma zona de resistência. Isso vai passar com o tempo, tá? E SMA é a mesma coisa. A média móvel simples, galera, ela é nada mais, nada menos do que a média da movimentação no período que você decidiu o indicador. Você quer colocar uma média móvel período 50. A média móvel vai ficar desenhada aqui no gráfico, baseado nos últimos 50 minutos de mercado. Ela vai fazer o quê? Uma linha vermelha vai seguir aqui, vai descer aqui. É praticamente, pessoal, essa média aqui que fica a linha intermediária da banda de Bollinger, entendeu? Vai chegar uma hora que você vai pegar e não vai mais precisar ficar colocando SMA e nem desenhar suporte e resistência. Então, nesse tipo de estratégia, eu vou buscar também em torno de 5% para cada banca, tá? Tanto para a banca iniciante quanto para a banca avançada. Só que aqui a minha stake é maior, porque eu vou utilizar uma porcentagem da minha stake, uma porcentagem da minha banca para definir a minha stake. Só que aí vocês mantenham aquela pegada do 1 ao 3%. Não façam 5%. O que eu falo para vocês é o quê? Trabalhar a disciplina e a paciência primeiro, depois buscar valor, depois buscar lucro. Quem começa colocando a carroça na frente do boi só se lasca, só se arrebenta. E é o que mais acontece hoje em dia, né? Mas acontece hoje em dia porque o pessoal, principalmente o pessoal que começa por bot, que é 90% da galera que chega nesse mercado é por bot. E o bot, dependendo da pessoa que está te passando, é aquele cara que vai te vender a garantia, que vai te vender o sonho, que vai te vender a ilusão, e você entra já com a carroça na frente do boi. Então vamos pegar aqui em torno de 5% da banca. A minha banca iniciante, ela está nesse momento, deixa eu pegar aqui mês de junho, ela está dia 8, 219 dólares. Eu vou trabalhar com 1% de 219. 219 vezes 0,01 dá 2 dólares e 19 cents. A minha meta em cima da minha aba da Stake Alone hoje,
de 5% seria 3,62. Ou seja, se eu tenho uma stake de 2,19, se eu faço duas wins aqui, eu já bato a minha meta. Por quê? Quando você abre um contrato Rise and Fall, você ganha 95% de profit em cada contrato. Então, se eu tenho 2,19 vezes 0,95, vai me dar 2,08 por ganho, em média, né? Se eu faço isso vezes 2, duas entradas, 4,16 cents, eu já bateria a minha meta. Só que isso aqui, a teoria pura, né? Nós temos que fazer a prática. Se eu coloco 2,19, galera, na minha calculadora de Martingale, 2,19, fazendo a dobra básica de 2 dólares, de fator de Martingale 2, taxa de 95% de profit, eu vou até a minha sexta entrada. Tá? Eu tenho 6 oportunidades de entrada no mercado. Claro que com uma análise bem legal, paciência, disciplina, eu costumo chegar na terceira, quarta entrada. Vai, coloca a terceira, quarta entrada aí. Chegar na sexta entrada errando, utilizando todos os indicadores e aguardando, tendo paciência, é mais difícil de você conseguir essa façanha de tanto loss seguido. Mas fiquem aí, espertos, disciplina, paciência e aguarde a oportunidade. Eu costumo falar o quê? É melhor você sair empatado do mercado do que perdendo, né? Então vamos começar aqui. Eu vou fazer primeiro, vou me basear sempre pela banda de Bollinger. O primeiro indicador que eu vou olhar é a banda de Bollinger. Aí eu vou tirar um pouco do zoom, vou olhar também suporte e resistência e depois vou começar a ver o MACD aqui embaixo. RSI, galera, é aquela questão, eu coloco ali, mas ele serve para fazer o quê? Contratos mais rápidos. Se eu estou com 1 minuto de time frame aqui, vocês vão ver às vezes eu fazendo entrada de 2, 3 minutos. Porque eu quero acompanhar o gráfico, o meu price action aqui, a minha leitura do mercado passado, eu quero ter um tempo de mercado que eu não leve um loss em um respiro. Eu quero que ele se adapte novamente à minha leitura. Então eu coloco às vezes um pouco de tempo a mais para que dê tempo, para que dê oportunidade do mercado se readaptar. Tá? Isso é 100% de certeza que vai acontecer? Óbvio que não. Não existe estratégia 100%. A estratégia serve para te trazer maior probabilidade de acerto, mas nunca 100%. Então vamos começar aqui. Nesse momento, a minha banda de Bollinger está aqui em cima, o meu ativo está ali. Nesse momento estou no mercado bear market. Eu estou vendo aqui, ó, uma zona de resistência que está não tá interessante para fazer uma entrada aqui, mas nosso MACD já cruzou a nossa linha de sinal. Aqui, pessoal, muita gente não vai entender o que eu estou falando, mas para quem está no trader consistente, eu só adicionei MACD nessa leitura. Eu vou fazer uma aula depois no módulo da Tríplice Trader Binário, onde eu vou colocar uma aula mais detalhada sobre essa estratégia, incluindo o MACD, tá? Então, vou colocar aqui primeiro 2,19, que vai ser a minha stake inicial. Estou colocando 1 minuto aqui. Vou colocar 3 minutos aqui. E deixa eu ficar observando esse mercado aqui. Ele rompeu um pouco da minha banda de Bollinger. Vamos ficar de olho para ver para onde que esse mercado vai. Estou com 3 minutos de mercado. Ele já está estourando ali minha banda de Bollinger. Eu só estou esperando o quê? O MACD demonstrar para mim que esse mercado vai começar a cair. Qualquer coisa eu coloco até poucos ticks aqui e faço uma entrada rápida. É porque o meu RSI não está perto do 80, 70 ali. Quando eu vejo o MACD, o RSI já na casa dos 70, às vezes eu coloco o tick 10 aqui e entro, tá? Vamos esperar aí. Aqui, pessoal, é paciência. Agora é a operação mais séria, digamos, que é onde você vai operar manualmente, onde você quer diminuir sua taxa de levar loss, tá? Vamos aguardar, tá bem distanciado o nosso MACD aqui, ó.
Deixa eu ficar de olho. Deixa eu dar uma abertura aqui. Nosso MACD está bem distante. Talvez, pessoal, até entre com uma... Eu vou dobrar para que não fique tão comprido esse vídeo. Ao invés de eu efetuar entrada no mercado com 1%, eu vou entrar com uma maior porcentagem, tá? Vai 219 dólares vezes 3% disso, a stake, 6,57. Ótimo. Coloca 6,57 aqui para eu fazer as minhas entradas, beleza? Eu já pego uma, duas entradinhas, eu já bato a meta aqui, uma entrada eu já vou bater a meta. Eu estou colocando 3% aí. Vai me dar em torno de 6 dólares a minha entrada. Mas vamos aguardar. O mercado está ali. Vamos esperar uma melhor movimentação. Ele está muito próximo da minha banda de Bollinger. Não houve nenhum estouro alarmante para eu efetuar uma entrada contrária até o momento. Nosso MACD está acompanhando a linha de sinal, não tenho por que eu entrar agora em put, tá? Vamos aguardar. Se eu vejo que o mercado está subindo, tanto na banda de Bollinger, quanto no MACD, e eu ver o meu RSI também estourando 70, aí eu vou entrar em put, tá? Vamos aguardar, vamos esperar aí. O mercado tem subido muito, mas é uma oportunidade de eu acompanhar, porque a nossa resistência está aqui. Se o mercado começar a subir, bater minha resistência novamente e cair, eu entro put. Só que você está vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4 na verdade, né? 1, 2, 3, 4 toques na minha resistência e tá indo para a quinta já. Uma hora ou outra ele vai estourar e vai subir. Então vamos ficar de olho. Deixa eu colocar... Deixa eu ficar esperto aqui se eu até coloco 2 minutos agora. Ela está subindo. Não tenho porquê eu entrar agora em put. Ó, tá novamente na minha zona de resistência ali, ó, tá vendo? Essa linha aqui, ó, tá chegando na minha zona de resistência já. Vou ficar de olho. Tá vendo? Tá batendo ali, eu tenho mais 5 ticks aqui. Já desceu demais. Se ele subir novamente, eu pegaria 5 ticks ali, galera. Mas agora já desceu demais. Deixa eu ver aqui a leitura dele. Ficar de olho. Essa nova candle já se distanciou bem. Vou fazer uma entrada aqui, galera. 2 minutinhos para baixo. Tá? 2 minutinhos em put. Eu fiz o quê? Tô no time frame de 1 minuto, tá? Mas eu fiz uma entradinha com 2 minutos para que o mercado vá o quê? Se ele continuar subindo, ó, que ele deu uma subida, eu ainda estou dando mais uma candle para o mercado tentar se recuperar. Por quê? Ele está batendo novamente a minha zona de resistência, ele pode estourar agora. Ele já bateu 1, 2, 3, 4 vezes. Na quinta agora ele pode subir, mas não tenho por que eu não testar essa minha entrada. 6,57, se eu jogo aqui, 6,57, minha próxima entrada 13,14, tá? Vamos ficar aqui de olho, o mercado realmente subiu. Vamos esperar se ele vai ter tempo suficiente para retomar essa queda. Pode ver, ó, ele está muito na minha zona de resistência aqui. A outra candle também já começou em queda. Vamos aguardar. Tenho ainda mais 50 segundos de contrato. Está bem distante aí da minha entrada inicial. Aqui é 13,14, né? Vamos ver se ele consegue realmente cair. Você viu que foi o quê? O quinto toque na zona de resistência ali. Eu entrei em put, mas o quinto toque, às vezes o mercado vai realmente conseguir romper essa força que está segurando e ele sobe, né? Mas eu fiz aqui uma aposta na desvalorização e ele começou a desvalorizar. Você viu essa jogada? Ó, ele pode subir ainda. Eu tenho alguns segundinhos de mercado. Vamos esperar aqui finalizar essa entrada
para que eu vá para uma outra. Beleza, finalizou. O que aconteceu aqui, pessoal? Se eu tivesse colocado apenas 1 minuto, eu teria perdido. Então, o que aconteceu? Ó, eu vejo o MACD, eu vejo o banda de Bollinger e eu vejo a resistência. Uma das minhas principais... uma das minhas... o que me motivou a fazer essa entrada foi mais a zona de resistência. Porque, ó, aqui desceu, aqui bateu, desceu, bateu, desceu, bateu, desceu. Chegou aqui de novo, bateu e desceu de novo. Tá vendo? Isso aqui é o price action, pessoal. Você faz a sua entrada baseada numa leitura passada. O que o mercado, qual foi a rotina do mercado nos últimos momentos aqui? Tem batido essa zona de resistência e caído. Se eu fizesse 1 minuto aqui, eu teria perdido. Como eu fiz 2 minutos, eu dei mais tempo para o mercado, caso desse ainda aquela subidinha, depois ele caísse. Olha o tanto que ele já caiu, porque ele bateu novamente a resistência, não conseguiu superar e caiu, né? Então de 6,57 que eu entrei, eu ganhei 6 dólares. Eu venho aqui, deixa eu pegar minha banca aqui da Stake Alone. Hoje é dia 8/6. Pessoal, esses vídeos aqui é muito para quem está batendo lá na estratégia manual, tá? Eu sei que tem muita gente que bate na estratégia manual, que gosta, mas esses vídeos são mais maçantes, são praticamente aulas novamente, e é para vocês conseguirem estar cada vez pegando mais essas estratégias, tá? Então foram 6 dólares, né? 72,4. Opa, a soma já é 6 mais 72,4 dá 78,4. Peguei aí 8,29% dessa aqui que também serve para fazer a Stake Alone, tá? Então talvez hoje à tarde no Instagram eu faça uma Stake Alone e ainda vai pegar um lucrinho a mais nessa banca aqui, beleza? Agora, galera, vamos para a banca avançada. Você viu, primeira entrada, win. Isso não significa que nas próximas entradas eu tome loss, tá? Vamos lá. Stake Alone, aqui dia 8/6. Uma meta de 9,30. Só que eu faço o quê? 3% da minha banca geral. E nesse momento está 842 dólares para a banca avançada. 842 vezes 0,03, uma stake de 25,26. 25,26, tenho aqui na minha calculadora de martingale, 25,26, dobra básica de 2 dólares, de fator de martingale 2, essa será a minha sequência, e eu vou até a quinta entrada, né? Vamos colocar 2%, né, nessa daqui, 0,02 vezes 842. 16,84, melhor. Opa, 16,84. Até porque com 2% eu já bato de longe essa minha meta que está na Stake Alone, né? Ó, ela está com 9,30, eu vou entrar com 16,84. Vai dar aí uma bela de uma esticada, né, nessa minha meta aí. Vamos voltar aqui. Opa, nessa parte 16,84. Beleza. Fecho aqui. Esse mercado já não está me entregando nenhum tipo de entrada legal. Vamos mudar para o mercado Bull. Mercado Bull. Vamos dar uma olhada. Aqui a galera sabe que, considerando apenas a nossa banda de Bollinger, não dá para fazer nada, mas você está vendo o que aqui? MACD está distante. A nossa zona de resistência ele já foi estourada, né? Na verdade, já formou uma nova, digamos, né? Mas a nossa zona de resistência já foi estourada aqui. Aqui talvez ele forme uma nova, né? Depois, mas tem que bater uma segunda vez e descer para a gente falar que tem uma nova zona de resistência ali. Aqui, ó, daqui para cá foram algumas batidas e o mercado voltou. Aqui estourou, né? E novamente o mercado está aqui em alta. Nosso MACD está distante. Nosso RSI está nesse momento com 70 de RSI. 70 de RSI.
Aqui, galera, deixa eu ficar esperto uma coisa aqui. 72 de RSI, time frame de 1 minuto. É que não tá interessante porque a curva média aqui, tá vendo como tá bem forte? Tá vendo como tá bem íngreme aqui? O MACD embaixo? A linha do MACD e a linha de sinal estão bem íngremes. Ela tá numa subida e não é uma subida fraca. Você pode ver, a subida aqui tá muito forte, tá muito íngreme. Não é aquela subida que você vê as linhas do MACD mais paralelas. Elas estão bem íngremes aqui. Então, não é interessante você, nesse momento, chutar um put aqui, tá? Vamos aguardar. Talvez ele forme um suporte e resistência lateralizado. Agora, tá vendo? Ó? Aqui foi uma LTA e aqui ele pode formar uma lateralização, tá vendo? Ó? Formou aqui uma resistência agora lateral e o mercado pode começar a cair. O que eu posso fazer aqui? 4 minutinhos? Se realmente formou uma zona de resistência, né? Vamos colocar? Qualquer coisa eu faço um martingale, não tem problema. O que fez aqui? O mercado estava LTA, certo? Uma resistência em LTA. Aqui ele superou a nossa resistência, né? Ele rompeu. E pode ser que o mercado faça uma resistência agora de uma forma lateralizada, tá vendo? Nossa resistência seria mais ou menos aqui. Nosso mercado está aqui, mas ele está no momento acima da minha entrada inicial. Dei 3 minutos de mercado para ver se ele começa a descer. Se não começar a descer, depois eu meto um martingale aí em uma outra operação. Agora são 2 minutos de contrato. Vamos aguardar. Esperar se ele vai começar a lateralizar. Nesse momento aí está próximo da minha linha de entrada inicial. O mercado está meio indeciso, ó, 2 dojis. Isso significa que está forçando, mas não está conseguindo subir também. São 2 dojis seguidos ali. Praticamente fechou na própria entrada inicial de tão fino que está o doji ali. Tem ainda mais 1 minuto e 30 e poucos segundos de mercado. Vamos aguardar. O mercado deu uma quedinha agora, mas tem mais 1 minuto e 30 segundos para mercado aí. Caramba, criptomoeda deu uma bela de uma derretida, hein, gente? Logo mais eu tô falando sobre esse assunto aqui no canal também, tá? Vai começar a entrar criptomoeda. O mercado caiu. Próxima candle tá subindo. Entrei nesse mercado levando em consideração uma possível lateralização, tá? Aqui essa resistência agora como se fosse lateralizada. Tem mais 50 segundos, o mercado subiu novamente, tá vendo? Ó, o mercado deu uma subida novamente. Deixa eu terminar esse mercado aí para ver qual será o meu próximo passo. Provavelmente não será nesse ativo, será em outro ativo, porque esse daqui não está trazendo muita confiança. Quer ver, ó? Voltou a descer um pouco. Aqui, desceu de novo. 20 segundos. O mercado deu uma retração. Se eu quisesse meter 10 ticks aqui, gente, eu colocaria 10 ticks em put. Colocaria. Então, esperar acabar esse contrato. 5 segundos, no finalzinho, gente. Eu vou acabar perdendo esse contrato no finalzinho. Vamos ver. Ó, ainda peguei um win. Peguei uma win ainda. Mas, ó, ficou bem parelho, né? A minha entrada inicial aqui, minha finalização de mercado aqui. Se fosse um pouco mais de tick, eu teria tomado um loss, tá vendo? Mas o mercado tá meio resistente nessa parte aqui. Eu ainda faria mais uma entrada colocando 5 minutos agora em put. 5 minutinhos eu colocaria em put. Porque, ó, ele tá nessa resistência aqui em cima. Se você quiser aguardar um pouco mais a movimentação do mercado, aguarda. Só que assim, eu colocaria mais 5 minutinhos aqui sem problema nenhum em put, tá? Então aqui eu peguei agora 17,26
Por que, pessoal, peguei um lucro a mais? Porque eu estou no mercado de bull, tá? Mercado bull e mercado bear, quando você coloca um tempo a mais de contrato, e ainda contrário ao mercado, né? Eu entrei em put no mercado de alta. A sua porcentagem pode ser maior no ganho, não fica mais naquela constância de 95%. Aí eu peguei 17,26 dólares. Vem aqui. 17,26, certo? Mais 185,90. 203,16. 203,16. 9,28% de lucro nessa entradinha. E à tarde aí eu venho com uma possível stake alone no Instagram. Então, galera, para você que está assistindo o vídeo e tá no trader consistente, me dá um feedback. Cris, gostei, continua fazendo esse tipo de aula toda semana ou pelo menos uma vez a cada 15 dias. É mais maçante? É. Mas é onde você vai finalmente começar a entender o mercado? É também. Isso aqui que eu tô fazendo, galera, se você quer ganhar dinheiro em bot, você tem que entender isso daqui. O bot, pessoal, ele vai automatizar as suas estratégias manuais. Se você não sabe nada de manual, você não vai ganhar com bot. É simples assim. O pessoal quer comprar o meu conteúdo para ir direto para o método ABR, não sabe porcaria nenhuma de mercado. Ah, já quero fazer método ABR. Aí vai lá no método ABR, fica impaciente, é indisciplinado, acha que vai ganhar dinheiro? Não vai. Não vai. Aprenda a operar manualmente para depois colocar as suas automatizações, tá? Então é isso aí, galera. Deixa eu ver o total, quanto que foi que eu peguei nessas duas entradas aqui. 6 dólares na iniciante, mais 17,26 na avançada. 23 dólares,26 aí, né? Isso aqui vezes o dólar vai 5,05, 117 reais, duas entradinhas, duas wins. Fiz a minha explicação, suporte e resistência, MACD, banda de Bollinger, duas entradinhas logo de início, foram duas entradas 100% aí. Espero que vocês tenham gostado, o feedback de vocês é o que vai me incentivar a fazer mais desses vídeos, porque são realmente maçantes. Né? A galera quer bot, só quer bot, só quer bot, quer ganhar fácil, pay, tem que se lascar mesmo, aprende na dor. Depois vem pra cá e leva um negócio mais a sério, tá? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, comentários aqui do YouTube, segue no Instagram, aprenda a operar manual. Quer operar que nem eu opero, galera? Aqui, ó, trade consistente. Tem aí na descrição. traderconsistente.com.br. Eu faço essas operações de até 5%, mas eu quero que você aqui coloque seus pezinhos no chão e aprenda, primeiro de tudo, disciplina e paciência para depois começar a ganhar dinheiro, tá? Então aqui eu vou te ensinar a operar manualmente, com robôs. Tem também o método ABR, que é aquele complemento de renda no final do dia, onde eu deixo mais de 200 robôs rodando para mim todos os dias, 24 horas por dia. A cada semana eu atualizo aqui os meus ganhos no método ABR, tá? Toda segunda-feira eu atualizo aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só entrar em contato. Até mais. Tchau.